Fala galera, tudo bom? A gente está aqui com mais um episódio do nosso podcast Os Líderes de Sucesso, direto dos estúdios da Fórmula Digital. Você pode conferir esse episódio aí em todas as nossas plataformas. Segue lá, @Fórmula_Digital no Instagram. Nosso site www.aformuladigital.com. E esse programa também passa na Rede Sul TV, canal 55.1 UHF e 11 da NET. Então a gente está aqui, né, gravando nos estúdios da Fórmula Digital, como vocês já conhecem, é um cenário familiar de vocês, a gente grava bastante episódios aí, tenta abastecer vocês com muita informação, com muita entrevista bacana. E hoje, não diferente de todos os outros episódios, nós temos um convidado de peso aqui, eu vou introduzir ele agora, Roger Maciel, CEO da Russell Bedford Brasil. Eu sempre no dia a dia, assim, eu erro a pronúncia da Russell, então agora eu vou falar de novo. CEO da Russell Bedford Brasil. Para quem não conhece, que eu acho difícil, a Russell é um dos grandes players do nosso mercado de consultoria e auditoria. Mas eu vou deixar para quem sabe, e ele vai falar com muito mais competência e conteúdo do que eu sobre a Russell. Roger, tudo bom? Obrigado pelo convite, tudo certo. Falou muito bem, Russell Bedford Brasil. É um pouco difícil para nós, mas essa aí é a pronúncia correta. É uma das grandes hoje do mercado mundial, né? A gente está em 12º mundial, né? Então, escalando aí os nossos rankings aí que a gente é avaliado. É um mercado muito bacana, a gente se sente bem confortável em entregar os nossos serviços aí na área de auditoria, consultoria, advisor, né? Uma gama de serviços aí bem grande aí para os empresariados, para os empresários aí em geral. Show de bola, complementou muito bem, aliás, né? E deixa eu te perguntar, a mira está no topo. Sim. Os primeiros 4 é praticamente impossível, né? Porque são empresas centenárias, né? São as chamadas Big Four, mas os outros aí são possíveis. Então a gente está trabalhando aí para ganhar aí espaço aí nesse ranking, né? Eu acho que a gente tem ganho em média 2 posições nos últimos 2 anos. Olha, então que legal. A gente deve manter esse ritmo de crescimento. Então estamos aí ampliando novos serviços, novos escritórios, né? Abertura agora em agosto de Cuiabá, que para nós é uma coisa muito difícil, muito diferente, né? Para os gaúchos sair daqui do sul e ir para aquele calorão lá. 35 graus, umidade. É muito diferente, mas são oportunidades aí que estão nos levando aí por caminhos aí que a gente não imaginava quando a gente começou lá em São Leopoldo, né? Lá em 2009, começando, a gente não imaginava o que ia se tornar a Russell, né? Nós, uma empresa nacional que nos filiamos à marca internacional. A Russell é uma empresa britânica e nós temos aí a gestão da marca no Brasil, né? Então, perfeito. Nós começamos como Grupo Maciel, né? Uma empresa familiar, local, e aí com o tempo aí a gente começou a pegar o credenciamento e a representação da marca e se tornou o que é hoje a Russell Brasil. Legal. Eu vou querer muito mais detalhes sobre essa afiliação, mas antes disso, Roger, para a gente começar, assim, para a gente entender e chegar aos dias de hoje. Roger, por que esse caminho, assim? Da onde saiu? Desde criança queria trabalhar com consultoria, sei lá, administração, sempre foi um viés na tua vida, é algo que veio depois. Como que tu fez as tuas escolhas profissionais para chegar onde está hoje? Então, eu particularmente não tive grandes exemplos familiares, né? Meu pai era funcionário público, né, da Polícia Militar aqui do estado. Sou do interior, fronteira com a Argentina, lá, São Luís Gonzaga. Olha só. Então a gente ia atrás das opções, né? Na época que eu concluí meu 2º grau, não tinha faculdade lá, então a solução era sair. E a solução que eu encontrei foi o Exército, né? Então eu fiz um concurso, passei no concurso para sargento, fui morar em Minas Gerais, fiz a escola em Minas durante 1 ano lá. E aí, depois no final, ali, quando eu me formei sargento na época, retornei para o Sul, né, vim para Porto Alegre, e aí, trabalhando aqui, consegui estudar, consegui me formar, e aí consegui começar aí uma carreira, né? Eu sabia o que eu não queria, né? Eu não queria continuar como funcionário público
Tem muitas coisas boas da época, gosto muito da caserna, como se diz, mas não é para mim. Respeito muito quem gosta, eu acho que foi muito bacana para mim, meus 13 anos militar é muito tempo, né? Então bastante. O cara tem que gostar. Então eu gostava, mas não era para minha vida toda. Então eu tentei abrir restaurante, acho que no meu segundo ano aqui em Porto Alegre abri restaurante. Mas isso tudo militar. Enquanto militares. Eram tentativas paralelas. Tinha sócios ali, abria, quebrava, né? Ia evoluindo. Restaurante. Por que um restaurante? Pelo modelo de negócio? Então, eu abri com a minha irmã, né? Minha irmã, meu cunhado. E a gente, eu quero abrir um negócio, vamos procurar o que vamos... achei um ponto legal aqui, mas é para um restaurante. Vamos abrir um restaurante. Tentamos uma temporada ali, não deu. Depois trabalhei com soja, trabalhei com carro. Depois de 2007, eu acho, eu comecei a trabalhar com farmácia. Tinha uma irmã também que trabalhava com farmácia. Comecei a abrir farmácia, abri duas. Achei legal, mas isso aqui não vai dar para escalar, então vou sair do negócio. E aí acabei me encontrando na auditoria, né? Então me formei, a minha primeira graduação é contabilidade, daí fiz as provas, tive a sorte de passar ali no início, e aí acabei indo mais para o lado da perícia contábil, né? No início ali eu tinha uma afeição maior aos cálculos judiciais, que depois eu acabei indo para o direito, acabei me aproximando ainda mais, mas a Maciel, na época, nasceu com os cálculos judiciais. Então, foi uma coisa bem bacana que deu o início, aí, o recurso necessário para a gente poder crescer. Mas fazia os cálculos judiciais para Justiça do Trabalho, cálculos trabalhistas ou tributários? Não, a gente fazia trabalhistas mesmo, rubricas de folhas. Trabalhamos para a Procuradoria-Geral do Estado aqui do Rio Grande do Sul, na lei Camata, na lei Brito, né? A gente pegava volumes grandes de processo, daí acabamos nos credenciando em outros órgãos públicos, trabalhamos bastante com licitação no início. Então, a gente, como eu não tinha experiência na área, né? Todo mundo que abre uma empresa, uma firma de auditoria, como a gente chama, ele já vem do mercado. Como eu não vinha do mercado, a solução foi ir para as licitações. E aí a gente começou trabalhando em licitações pequenas e abrindo portas. A gente, vamos pegar esse trabalho aqui, que esse trabalho vai abrir porta para um trabalho maior. E a gente foi fazendo isso, investindo em abrir portas, em relacionamento, pegar experiência, pegar atestados, para ir pegando coisas maiores e melhores. E isso aí aconteceu. Só que num determinado ponto a gente chegou o caminho do público não é o mais interessante. A gente precisa ir para o privado, e aí no privado que vem essa relação com a Russell, né? A gente identificou, para a gente abrir mercado privado no Brasil, a gente precisa aí ter uma bandeira internacional. E aí a gente começa a trabalhar nesse sentido aí que vem hoje se consolidar aí na marca Russell. Perfeito. Um pouquinho, então vamos só voltar um pouquinho no tempo, que depois eu vou querer como que esse selo foi adquirido, essa parceria. Mas assim, nitidamente, pelo que tu contou, temos uma veia empreendedora pulsando e querendo sair a todo custo, né? Porque uma pessoa dentro do exército tentou restaurante, farmácia, né? Vendeu carro, enfim... porque queria realmente gerir negócios, empreender, né? Não queria ficar parado, digamos assim. Isso tu notou logo de cara ou realmente tu foi indo, foi te levando e aí tu foi vendo, opa, mas o que eu gosto mesmo é isso aqui, de negócio e tudo mais. E por último, na segunda pergunta, eu quero saber o seguinte, quando a Maciel foi fundada, ainda estava no Exército? Vou começar de trás para frente. Vamos lá. Vou responder primeiro da Maciel. Sim, foi bem interessante. Depois que tu tem 10 anos, todo funcionalismo público, tu tem uma estabilidade, né, que dizem, e você pode pegar uma licença não remunerada. E eu peguei essa licença, fiquei 2 anos afastado, lutando ali para startar a empresa. E aí foi bem legal que depois de 2 anos, 100% na empresa, com terno e gravata, tive que botar a farda de novo para ir lá pedir meu desligamento. Eu trabalhava aqui no centro, né? Aqui na Andradas, no QG ali, né? No final. Aqui pertinho. Eu era de cavalaria, quando eu vim para Porto Alegre, eu trabalhava lá na serraria, lá no 8º Esquadrão, era operação, dando instrução para soldado, indo para campo, Saican aqui, né? Eu conheço bastante essa área. Fiquei 6 anos na tropa e fiquei mais um período aí no QG, aí já trabalhando na folha de pagamentos ali dos militares ali da minha companhia.
E aí tive que voltei e pedi ali a exoneração, né? Quando Pedi acabou a agora. licença, então já estava tomada a decisão. Já tava Foi tomada a mera decisão. formalidade voltar e pedir o desligamento. Eu fui prudente, né? Eu peguei a dispensa porque, se nada der certo, eu volto. Sim, Né? claro. Volto tá aqui e certo. sigo Era trabalhando. um plano B, uma carta na manga ali na gaveta. Eu não gosto de ter plano B, né? Sim, até tenho... te tira o foco do... tira o foco. Mas ali eu acho que foi uma decisão acertada, porque eu já tinha um certo tempo, né? Eu tentei outros concursos antes de sair, não foi legal, e eu também já não estava animado mais para ter as regras ali do funcionário público. E aí esse caminho foi muito bacana, hoje eu sou realizado, sou motivado, dia a dia, né? Acordo motivado, ter uma conta para pagar, né? Ter um projeto, isso aí... Isso te agrada, Roger? Sinceramente me agrada, até estava defendendo... Eu tenho uns boletos ali, depois se tu quiser. Tem que ser uns boletos, tem que ter uma finalidade. Até a gente estava numa discussão com o comitê executivo lá da empresa, né? Que precisamos mudar de lugar, vamos para um espaço maior, hoje a gente tem uma casa de 480 metros, a gente precisa dobrar de tamanho, dobrar de tamanho a gente vai precisar investir um aluguel vai ser maior, vamos ter que investir na infraestrutura, vamos gastar 2 milhões lá para investir. Então, mas isso aí é um motivador, olha só, claro, vamos ter que levantar mais cedo aí para pagar as contas, isso aí é uma coisa bacana. Então, consegui convencer a galera lá, os sócios da firma, para a gente fazer um investimento aí que hoje é significativo para nós, mas a gente vê, no futuro aqui a gente vai colher esses frutos, mas amanhã a gente vai ter que levantar mais cedo aí porque as contas vão estar maiores. Isso aí é bacana, né? Me motiva pra caramba. Ser funcionário público tem todo o mérito, né? De tu passar, de tu viver ali o dia a dia, mas aquela questão monótona, para mim, pro meu perfil, não se encaixou. Né? Acho bacana, mas para mim não se encaixou a ter um histórico de progressão ali que demorava muitos anos na época para ser reconhecido. Hoje em dia, né, na firma ali, a gente consegue ser um estagiário, consegue efetivar em 6 meses, em um ano já, né, a Karen está aqui. Eu fiquei sabendo que é o primeiro emprego da Karen. E a gente consegue dar muitas oportunidades. A Karen, para quem não sabe, né, é uma colaboradora da Russell aí, a gente tem... Aliás, para quem não sabe, a Russell é uma parceira da Fórmula Digital, a gente está junto aí em vários projetos, né, por isso a minha alegria aqui em receber o CEO dessa parceria, e a gente acaba tendo bastante contato aqui com a Karen, que é uma pessoa muito bacana, novinha, né, praticamente uma menina, mas que é o primeiro emprego, tá ali subindo já, assumindo áreas, a gente troca bastante ideia com ela, enfim, depois a gente chama ela, apresenta ela, só para vocês verem a carinha de anjo dela. É um sistema diferente, né, tu pega na iniciativa privada, se o profissional dá retorno, claro, né? Em 6 meses é promovido, mais 3 meses é promovido de novo, e dali a pouco tá sentado na cadeira do CEO lá, e é legal, a gente planta isso. Sim. Né? Nós somos uma empresa profissional, então eu já estou indo, a gente já tem planos ali de criar o conselho de administração, ir para a Charma, e a abertura ali da vaga do CEO vai ficar aberta ali para a qualquer momento para quem subir ali, para quem entregar, sentar nessa cadeira. E isso aí é muito bacana. E o Exército, ele é uma instituição aí secular, né, para nós aqui no Brasil, e ela está estruturada de um modelo que deu certo para aquela finalidade. Porque, eu ia dizer, porque ao que se propõe tem que funcionar dessa forma, né? Mas eu me lembro bem que para minha primeira promoção demorou 10 anos. 10 anos. Então eu fiquei 13 anos, tive uma promoção. E a minha próxima promoção ia ser dali 7 anos, né? E aquilo ali, para mim, para o meu perfil, não deu certo. Então, essa provocação que a gente tem aqui fora, ela é muito legal e isso aí motiva muito, né? Então, é uma realização muito grande. A outra pergunta era sobre... Só antes, deixa eu... Era óbvio que para ti não ia dar certo, né? Alguém que tem esse empreendedorismo na veia, que nitidamente queria estar em movimento, queria estar galgando coisa, planejando coisas, subindo de degraus, né? Subindo os degraus. O funcionalismo público, ele é outra velocidade. Né? Ele é uma velocidade um pouco mais, como tu falou, em 10 anos tu teve uma promoção.
Nada contra, mas é a estrutura exatamente, é a estrutura do órgão, é assim que funciona. Claro, para ti que, né, tinha coisas a conquistar, queria se mexer, queria aprender, queria fazer, queria se aventurar, são perfis. Eu acho que esse programa é justamente isso, é trazer, e a tua figura, a tua persona, ela se encaixa perfeitamente. Porque, na verdade, o líder, ele é um cara que ele galga as coisas, ele quer fazer acontecer. Não é essa questão de chegar, vou ser no topo, um líder. O líder tá nato, ele escalando, ele já é um líder, mesmo que seja do seu próprio caminho, porque ele sabe onde ele quer chegar, ele planeja isso e ele vai dando os passos na sua velocidade, que ele acha mais adequada. Voltando, a outra pergunta era o seguinte, deixa eu me lembrar, sim, eu quero saber, não, acho que meu Deus do céu, olha só que vergonha. Esqueci outra pergunta, porque a gente começou de trás para frente. Não, eu que te atrapalhei. Mas eu acho que era alguma coisa, deixa eu me lembrar. Como a gente se filiou a Russell Internet? Não, esse é depois. Mas ok, a gente vai indo. Ok. Chegamos na Maciel, voltamos por mera formalidade, pediu a exoneração, e aí começou com licitações, imagino que trouxeram portfólios importantes, até para oferecer no meio privado certa experiência, mas a Karen me lembra, vamos nessa linha que foi bom. Como que veio essa filiação a Russell? Por quê, da onde, como é que foi essa busca, por que essa ideia? Onde tu enxergou essa necessidade? Então, o empresariado brasileiro, assim, ele dá muito valor à marca, né, ao brand. Então, ter uma marca estrangeira é melhor reconhecido entre os empresários. Então, quando a gente foi para a área do mercado privado, a gente identificou essa necessidade. No mercado público não tem, né? Tu cumpre os requisitos, entra. Se tu não cumpre, fica de fora. A marca não muda. Mas quando a gente vai para o privado, qual é a tua marca? Qual é o teu ranking, né? Em qual bandeira você tem, que você representa? E aí a gente identificou isso. Para mim, para esse mercado, eu preciso dar uma mudada aqui em relação à importância do branding. E particularmente eu nunca tive aí um afeto a um nome familiar, então meu foco sempre foi o negócio e isso aí não é um problema para nós, então a gente muda. Quando a gente começou a procurar ali, a gente acabou se filiando a um network, que não é uma firma, mas é um grupo de empresas ali, a gente não tinha disponibilidade, a gente se filiou à DJI, que é uma firma, se eu não me engano, sueca. E aí, no segundo momento, teve aí a vacância da marca Russell, né, no Brasil. A empresa que se filiar representava ela no Brasil parou de representar ela. Teve aí essa vacância e a gente se candidatou e acabamos sendo auditados e recebendo aí a autorização para utilização. Então, hoje nós somos a única firma que representa ela no Brasil e a gente consegue fazer um trabalho bem bacana de marketing, né? A gente consegue vender muito bem a nossa marca nacionalmente. Então, várias outras firmas, elas têm ali 2, 3 empresas que representam ela no Brasil e elas têm uma certa dificuldade. E nós somos uma das full branding, né, que a gente chama, representamos a marca ali nacionalmente. Isso aí tem sido bem positivo para a gente tem feito um investimento aí bem significativo na parte de marketing, de educação, de divulgação, que tem aí levado a qualidade do nosso trabalho. A gente já tinha investido na qualidade antes, né? Então a gente já tinha uma entrega com qualidade do nosso serviço e aí vem o trabalho aí feito de marketing e a gente consegue mostrar para os empresários em geral a qualidade do nosso trabalho e a gente tem tido aí uma aceitação muito bacana, muito boa aí de mostrar aí os nossos indicadores aí de satisfação. Perfeito, sem dúvida nenhuma. Acho que o peso que essa afiliação, que essa marca traz, gera uma confiança no mercado, né? Gera tu agrega algo a mais do teu portfólio. Logicamente, como tu mesmo falou, você já tinha uma entrega consideravelmente boa, porque vocês realmente deviam cuidar muito dos processos, enfim, dos produtos que entregavam, o produto final, a consultoria final, né? A auditoria final para o cliente. Mas realmente, se filiar uma marca assim, ela... Como que tu ficou sabendo dessa vacância, assim? Foi uma coisa que teve um burburinho no mercado ou tu estava realmente atrás de algo assim?
que o grupo de networking, imagino que ele deu uma ajuda, mas logicamente não é o peso de ter um selo. Então, ali ainda tinha uma insatisfação com relação a trazer algo de peso para o nome, por isso que estava procurando, ou como é que foi isso? O que incomodava o network é que tinha 17 empresas no Brasil representando a marca. Entendi. Então, aquilo ali, a gente levava os projetos ali e os projetos não passavam, vamos fazer um marketing em conjunto, vamos fazer uma ação e outras empresas não compravam a ideia. Daí, naquilo ali, a gente, eu preciso ter uma representação exclusiva para a gente poder ter essa ação. E aí, a gente monitora o mercado, né? O meu mestrado, ele é sobre o mercado de auditoria. Então, eu monitoro ele diariamente. Eu sei quantos seguidores tem cada empresa, eu sei em quais plataformas, eu sei quantos vídeos tem. Sim. Então, a minha parte do negócio é essa parte mercadológica, né? Então, eu tenho uma gestão bem próxima em relação ao que acontece, né? Sei todas as marcas, sei todos os rankings, sei quem são os representantes. Isso aí eu acho que é importante para a gente ter noção onde é que a gente está inserido, para onde é que a gente vai, em quem que a gente se espelha. Eu acho que é muito bacana isso. Tem muitos empresários, muitas redes aí que a gente vê, tem coisas que está dando certo, tem coisas que está dando errado, isso aqui eu preciso fazer, isso aqui eu preciso copiar, isso aqui eu preciso adaptar à minha realidade, isso aqui eu não posso fazer, né, que não deu certo. Então, esse acompanhamento do mercado eu acho que é bem válido, bem importante, e a gente sempre fez isso. Não, perfeito. Já deu para perceber que a tua atuação no sentido de inteligência do mercado e ficar, digamos assim, monitorando e olhando sempre para frente, mas para os lados também é ativa. Não dá para fazer tudo, né? Então, hoje eu não consigo estar envolvido tanto na execução como estava, tanto no comercial, mas em relação à estratégia, para onde é que a gente vai, quando a gente vai, como a gente vai, isso aí tem que ter um responsável. Então, isso sim fica na minha responsabilidade hoje e, né, tento fazer da melhor forma. E a gente tem aí hoje 48 sócios, né? Então, a gente está com um volume aí bem grande. Cada setor ele é comandado por um sócio, né? Então, o setor da Karen ali é comandado pelo sócio Jorge Krenin, que é da parte da educação, o do marketing é pelo Bruno. Então, cada setor dentro da empresa é comandado por um dos sócios. Interessante tu ter falado isso, uma estrutura que chamou uma certa atenção, né? Tu falar que tem 48 sócios. Como começou a abrir esse leque de sociedades e qual foi a estratégia para isso? Assim? Por que tu acha que cresceu esse número de sócios? Foi pré-definido por ti? Tu pensou como CEO lá atrás, pensou, bom, vou armar uma estrutura onde a gente vá realmente ganhando braços setorizados, independentes, e para isso eu acho que a gente precisa de sócios para esses braços, ou é algo que foi acontecendo? Porque me chamou a atenção agora, eu não sabia que eram 48 sócios. A empresa deve ter ficado uns 8, 7 anos fechada, somente eu como sócio. E aí a gente tem aquela identificação assim, é melhor comer uma fatia de um bolo bem grande do que comer um bolinho sozinho. É o famoso dividir para multiplicar. E a gente nunca teve essa pretensão de ser uma empresa familiar, e isso era um erro que a gente identificava nas outras empresas, em algumas empresas do nosso segmento, que são empresas familiares de uma pessoa. Né? A nossa empresa ali não tem um dono, né? A nossa empresa tem pessoas, tem sócios, tem representantes, mas não tem um dono, não é de uma família. A gente está plantando, como a gente fala ali, está plantando um legado, a gente está plantando uma história. Né? As pessoas vêm, vão ir, mas a empresa vai continuar. Então, a gente projeta uma empresa centenária, né? Eu acho que hoje em dia é difícil isso, né? As pessoas ainda mais num cenário como o do Brasil, né? Passar para o meu filho. Não, a minha filha tem que merecer, se ela quiser ficar na empresa, né? É pequenininha, né? Sim, muito cedo para ela começar a pensar nisso. Mas não é essa a ideia, não é o meu projeto, porque eu acho que isso aí mudou muito, né? Os filhos, vai ser músico, vai fazer arquitetura, vai fazer qualquer coisa, não precisa ser da área, né? Então, claro. O importante aí é as realizações, e a gente sempre focou nisso, e eu acho que foi um foco acertado, né? Hoje a gente está com 13 anos e o mercado que a gente conquistou aí, poucas conquistaram com tão pouco tempo. A gente vê empresas, players nossos aí com faturamento menor, já com 50, 40 anos de história, e talvez o erro que eles tenham tido tenha sido essa questão de focar em comer o bolo todo.
comer o bolo todo, focar na família, numa herança, né? E eu acho que foi uma decisão acertada e a gente está colhendo aí uns frutos bacanas aí. E é claro que toda vez a gente tem que estar fazendo algo diferente, né? Hoje as nossas provocações são em relação à expansão territorial, né? Hoje a gente está com 9 escritórios aí, a meta é fechar aí as representações em cada capital do país, e agora a gente já está abrindo em algumas cidades do interior, né? Que para nós aqui é interior, mas São Paulo lá pega Campinas, tem um PIB maior do que muitos estados. Uma Porto Alegre, né? Maior então, até. A gente abriu o escritório em Campinas também esse ano. Espírito Santo a gente tá fechando agora, então mais uns 3 anos a gente deve ter representação física em todos os estados. Hoje a gente executa trabalho em todos os estados, né? Do Oiapoque ao Chuí, a gente executa trabalhos. Então a gente tem clientes aí que são nacionais, diversos outros. A gente é auditor da votação paralela. Esse tema aí está meio tumultuado hoje, mas a gente já auditou umas 3 vezes. A gente tem várias empresas que são nacionais e a gente precisa auditar em todos os estados, né? Então tem uma exposição muito grande. E a ampliação, é claro, dos serviços que a gente tem, cada vez ampliando mais aí, porque o objetivo é entrar num determinado cliente e oferecer todas as soluções. Eu preciso de um trabalho de compliance, a gente faz, preciso de uma adaptação a LGPD, a gente faz, preciso de um BPO financeiro, a gente faz. Então, a ideia é entregar uma solução cada vez mais completa e o cliente, não preciso me preocupar com nada, eu vou pedir para a Russell ali que eles vão resolver qualquer problema que eu tenho. Vou centralizar meu atendimento nessas áreas na Russell e a ideia é ampliar esse leque justamente para atender por completo os empresários. Nosso foco é deixar um empresário, faz o que tu faz bem, faz o teu negócio, deixa todos os problemas com a gente. Tem que pagar o fornecedor, deixa que a gente paga, eu preciso de um financiamento, paga, eu preciso fazer uma reestruturação, paga. A gente faz, né, do marketing, assessoria de imprensa. A gente foca no teu core e deixa o resto comigo. Que bacana. Então, assim, pelo que tu falou, eu captei. 8 anos, ela ficou fechada. Tem 13 anos. Então, os últimos 5 anos foi onde tu abriu esse leque para entrar mais braços para essa tua operação, correto? A gente estava numa operação que a gente tinha aberto para 10 sócios antes da pandemia. A gente já tinha 10 sócios. Já tinha 10 sócios antes da pandemia. Quando começou a pandemia... Eu vou te perguntar, porque realmente fiquei interessado nesse tema. Tu abriu para 10 sócios. Como que deu esse processo? Tu pensou, bom, agora é o momento da gente ampliar os nossos braços. Como tu tinha pessoas que tu convidou? Como foi essa seleção de sócios, digamos assim? Eram pessoas internas do teu corpo diretivo que tu queria crescer junto, trazer para crescer junto? Como é que foi isso? No início foram CLTs que estavam na casa e a gente acabou promovendo. Que legal. Mas tem um detalhe quando tu é nacional, né? Daí, vou abrir um escritório em Brasília. Tu não vai ter o olho do dono em Brasília. Então, qual foi o pensamento? Vou colocar um sócio que, teoricamente, tenha o olho do dono, vai se preocupar com a operação como um dono, e foi dentro dessa visão aí que a gente acabou abrindo essa sociedade. O sócio lá de São Paulo, o encarregado de São Paulo tem que ser um sócio, o encarregado do Rio de Janeiro tem que ser um sócio. Mas eu tenho uma área diferente aqui. Então ele tem que ser um sócio. A gestão de pessoas aqui, tem que ser um sócio. O administrativo que cuida do caixa, né? Eu não cuido do caixa, né? Então eu preciso gerar uma segurança para a sociedade. Então o cara que cuida do caixa ali, o nosso diretor administrativo, tem que ser um sócio. Então foi dentro dessas seguranças, né, que a gente procurou gerar para a empresa como um todo, que foi se abrindo a sociedade. A gente tinha, quando eram os 10, né, eram para a parte de responsabilidade técnica, né, como a gente entrega serviços técnicos, outro para a parte comercial, outro para a parte jurídica, outro para a parte de licitações, né, licitação a gente tem ainda um mercado bem grande, a gente tem um fluxo bem significativo na parte pública, a gente tem um sócio, né, da parte governamental, que a gente chama, até tem mais de um sócio hoje em dia. Tem um sócio ali que cuida da parte de eletrônico, de governamental, tem outro que cuida da parte, né, documental, de credenciamento, e aí a gente vai segmentando. E essas segmentações são muito legais assim, para motivar a escala. Então, vamos pegar aqui a Karen para exemplo de novo. A Karen, ela tem um contato direto com o dono. Claro. Então, tu pega empresas assim que o colaborador nunca fala com o dono.
né? Hoje, todo nosso colaborador, ele vai falar com o dono, ele vai falar com o sócio. Né? O coordenador do setor dele é um dono. E ele vai responder. A gente gosta muito de falar assim, ó, não precisa me perguntar nada. Todos os sócios sabem qual é a resposta. Né? Porque a gente tem princípios, a gente tem valores. Responde com os nossos valores que vocês vão estar respondendo a coisa certa. Ah, mas eu não sei como é que faz assim. Tá, o que é o certo? Né? Qual é o mais econômico? Qual é o mais próximo? Né? Qual é o mais fácil? Então tá, então essa é a decisão. Tá certo? Então não precisa nem perguntar, não precisa escalar ali uma dúvida, que todos os sócios, independente da posição, eles vão saber fazer. E isso aí dá uma velocidade muito grande. Né? Imagina uma empresa que precisa sair uma pergunta lá de Goiânia, tem que chegar até aqui o Rio Grande do Sul para ter uma resposta. O sócio de Goiânia sabe responder. Eu nem falo muito com o sócio, né? Um cara muito próximo nosso, né? O nosso sócio encarregado lá de Goiânia, e ele sabe responder tudo. Né? Eu não tenho nenhuma dúvida. Assim, o sócio lá de Cuiabá, ele vai ter uma situação, ele vai conseguir dar a resposta. Mas o cliente quer que faça de tal jeito o relatório. Tá, é certo? Não é. Então, a resposta tu já sabe. Perfeito, e legal que realmente, quando a comunicação ela é horizontal nesse sentido, todo mundo está alinhado, com certeza, como a gente falou, tu ganha velocidade na operação, porque se ela é vertical, ela sobe, ela desce, ela vai, aí ingessa, né? Ingessa, exatamente. Mas eu te provoquei justamente querendo perguntar de novo aquilo ali, porque, na verdade, todas essas informações que tu tá dando, né, desse discurso, essas informações convergem com tudo que tu falou desde o início, com relação ao estagiário que tem um plano de carreira. Então, assim, na verdade, não é só um discurso. Na prática, está acontecendo isso. Né? Porque nós estamos falando 10 sócios antes da pandemia. Hoje a gente já tem 48 sócios. Então, realmente, quem está ali, mesmo quem está iniciando, né? Hoje a gente está pegando de bode expiatório a Karen, né? Mas que entrou e está vendo essa operação funcionar, ela está vendo que realmente o discurso ele está alinhado com as ações, com o que está acontecendo. Está vendo o número de sócios crescer, está vendo que realmente o cara que é um sócio de determinada área, ele responde de fato por aquela área, ele sabe as respostas. Não é fictício. Né? Exatamente. Não é um CLT que está numa função ali para não é uma etiqueta, um crachá que só imagem, digamos assim, né? A gente tem reuniões semanais, todos os indicadores são expostos, todos os sócios sabem quanto que tem no caixa, todos os sócios sabem para onde é que a gente está indo, então a gente tem as votações. A gente tem um instituto de seguridade dos sócios, então os sócios têm, né, um regramento diferenciado, então a gente criou um instituto, um CNPJ, né, tem a direção do instituto, que eu nem faço parte, eu sou um beneficiado do instituto também, então está tudo regrado da melhor forma possível, mais legalmente possível e ajustado, e todos ali dentro da sociedade são, sim, de fato sócios, de fato donos. A gente fala da vaca, né? A gente tem que cuidar da nossa vaca, que não posso querer tomar muito leite, não posso não dar a comidinha dela ali, preciso se eu focar e cuidar bem a vaca aqui, eu vou ter sempre um leite. Claro, não vou tomar demais, mas nunca vai faltar. Então é uma brincadeira que a gente faz, uma analogia que a gente faz internamente ali, mas a gente cuida muito da pessoa jurídica, né? Então a gente tem ali a segregação de contas, a minha contabilidade é a minha, a da empresa é outra, né? Então eu nem mexo numa conta, eu nem sei mexer, não. Se eu tira aí R$10 da conta da empresa, eu nem sei fazer, né? Então é o sócio lá responsável que vai tomar essas ações. Então a gente consegue segregar bastante aí e a gente se considera um tratador da vaca, né? Então o meu foco é engordar essa vaca, fazer ela dar cria. Então... E se todos cuidar com carinho, né, do pasto, né, enfim, da alimentação dela, realmente eu acho que o resultado, o engorde, é mais rápido e mais eficaz, né, com certeza. Deixa eu te perguntar uma coisa, Roger. Tu falaste, tem um planejamento de estar em todas as capitais, em algumas outras cidades. Existe Russell América Latina em algum outro país ou só o Brasil? 110 países, né? Então todos os países da América Latina têm, né? Eu sou um dos representantes do COIB, né? Da América Latina, que são 5 países representantes, e daí a gente representa toda a América aqui. A gente tem reuniões da América Latina no primeiro semestre, a reunião anual, né? Mundial. Então a gente tem agora em Viena, no segundo semestre, em outubro, eu acho que a gente faz a nossa conferência mundial. Então tem várias aí reuniões e trocas, né? Esse final de semana eu estava no Uruguai lá visitando a nossa firma co-irmã lá, que é a Russell Uruguai, que a gente desenvolve um trabalho em conjunto ali bem bacana.
né? Estamos fazendo... Era o que eu ia te perguntar. Eu te perguntei justamente para isso. Assim, existe uma atuação... Porque nós estamos falando de um mercado de clientes que muitas vezes é internacional, né? Embora a Russell esteja no Brasil, mas pega um escritório de uma multinacional que daqui a pouco tem em outros países aqui. E a minha pergunta era essa, se daqui a pouco tem uma empresa onde o escritório tem um escritório no Brasil, um escritório no Uruguai, e ela for cliente da Russell nos dois países, se existe uma atuação em conjunto no sentido de alinhar essas estratégias, né, nesses países e no planejamento estratégico dessa multinacional, na atuação nessa geografia específica de países vizinhos, por exemplo. E não vizinhos também, eu acho que boa parte dos nossos clientes de fora são da Espanha, do México, e que a gente tem a representação aqui. A empresa é lá do México, por exemplo, mas ela tem uma operação no Brasil e ela precisa ter uma regularização, ter um CNPJ, contratar colaboradores, e a gente faz toda essa operação. Esse exemplo aqui da operação do Uruguai é uma empresa, os empresários são brasileiros, mas a operação é no Uruguai, e eles estão desenvolvendo ali um projeto para uma engarrafadora de água, né, premium, uma água diferenciada, ali um projeto bem bacana. A gente fez o valuation, né, a gente avaliou o projeto e agora a gente coloca na nossa rede internacional para captar investidores, para levar recursos para o Uruguai, para viabilizar esse projeto, né? Então, já tem a terra, já tem lá todas as avaliações da qualidade da água, a gente define aí os parâmetros, né, todos legais ali, a gente monta um binder que é para a oferta aos investidores, e aí a gente faz essa captação e traz esses recursos para lá, e aí a gente trabalha em conjunto com a Russell Uruguai, que faz toda a parte de viabilidade documental desse projeto, e a Russell Uruguai. Nós fizemos aí a parte de marketing e relacionamento com o investidor. Então, é um dos projetos bem interessantes. Como falando, eu dei o exemplo do México, imagino que teve até para vários países, porque realmente o Brasil tem multinacionais do mundo inteiro. E é legal ter essa troca de informações, porque daqui a pouco a Russell, do país de origem dessa empresa, tem informações valiosas para o teu projeto, no caso esse do Uruguai que tu estava desenvolvendo, né? E a minha próxima pergunta é, daí vocês, nesse caso específico do Uruguai, vocês fizeram esse projeto, vocês fizeram mais a parte de marketing, a parte da Russell Uruguai fez a parte de viabilidade. Quando tu diz assim, jogamos na nossa rede internacional para buscar investidores, o que é isso? É um braço da Russell matriz, onde ela desenvolve um outro projeto, que é justamente de buscar financiamento, ou realmente de dela própria entrar como... Essa pergunta é legal, porque... Eu acho que nós somos... O sul-americano, ele é mais descolado. Acho que a gente conversa mais... O latino, né? E nós criamos no Brasil, aqui a gente criou o Bulletin, que é um documento que nós, do Brasil, enviamos para todas as Russells do mundo. E aí a gente cria ali as matérias, a gente tem vários artigos já publicados em revistas internacionais de contabilidade, e a gente coloca nesse bulletin as propostas que tem de investimento nacional. Então a gente envia para as outras Russells, eu tenho uma empresa aqui no Iraque que quer fazer um investimento, tem uns recursos e a gente tem interesse, e aí a gente faz essa ponte, né, entre o interessado e quem tem o interesse ali de receber esse aporte. Mas outra coisa interessante também, que os relacionamentos da América do Sul aqui são poucos, a gente não tem muitos, a gente tem muito mais recebendo empresas da Europa, dos Estados Unidos aqui para representar no Brasil do que interagindo aqui entre nós. Esse trabalho do Uruguai aqui a gente tem um no Uruguai, deve ter uns 3 na Argentina, poucos até para o tamanho, mas muito mais da Europa e da América do Norte. E por que tu acha isso? Infelizmente, né, o nosso mercado aqui latino ele é mais tímido, né? Os europeu muito mais pujante, né? Tem empresas muito mais representativas mundialmente, assim falando, e eles têm muito mais necessidades aí dos trabalhos que a gente oferece. Né? Aqui está começando, está engatinhando para nós, né? Não sei se as outras marcas têm aí um investimento maior, mas para nós aí a Europa tem sido aí acho que por terem empresas além de maior porte, mas de maior tempo de maturação no mercado, acabam tendo processos internos de planejamento mais desenvolvidos, fica mais claro para eles talvez enxergar esses outros mercados como mercados parceiros e mercados de expansão, né? Não à toa a gente tem mais esse movimento que nem tu falou, que realmente para mim
me surpreende porque se já tem uma estrutura na América Latina onde realmente existe um comércio mais facilitado devido à geografia, né? Assim, analisando exclusivamente a geografia, por que não transcender essas barreiras nessa parte mesmo, né? De troca de informações, de planejamento, de viabilidade, aqui pertinho, tão pertinho, nos países vizinhos. Pois é, mas eu estava lá no Uruguai, assim, o que o Uruguai está passando hoje ali, eu achei, de uma certa forma, complicado. Os valores caros, é uma economia que está um pouco enfraquecida e precisa ter uma retomada. Então, outros países que têm aí esse benefício aí estão se saindo melhor nesse pós-pandemia, digamos. A gente nota uma influência bem grande na economia privada com relação a tomadas de decisões públicas, né? Então, países vizinhos a gente vê reflexos, né? Infelizmente, mas a economia privada ela está suscetível a esse tipo de coisa, mesmo que sejam multinacionais e tenham matrizes fortes, a área de atuação e estar jogando as regras daquele jogo ingessa em bastante soluções, né? Daqui a pouco que poderiam ser implementadas e não são. Mas, enfim. Como o Brasil, né, tem grandes potenciais, mas a gente, infelizmente, aí tá bem suscetível à administração pública, que às vezes tem outros prioridades, digamos. Exatamente. Mas, enfim, cara, achei interessante, Roger, que tu falaste ali, que tu implementou essa ferramenta, o Bulletin, né, que manda para fora possíveis oportunidades, daqui a pouco, de investimento, ou de parcerias, ou de negócios aqui mesmo. E aí o seguinte, quando tu falou desse Bulletin de oportunidades, tu manda para clientes Russells? Não, tem uma... Como é que funciona? Tem uma outra rede, que é uma rede de parceiros? Não, a gente encaminha para as firmas Russells de outros países. Mas então, elas buscam nos seus países, através desse Bulletin? Os seus clientes, né? Então, nós aqui temos clientes assim, que têm interesse em investimento em áreas de tecelagem. Não tem, né, dessa área que eu estou procurando agora, que era de indústria de bebidas. Mas eu tenho para outros. Mas ele não tem aqui no Brasil a oportunidade, mas tem na Argentina, por exemplo. Se tiver uma oportunidade lá, a gente faz essas conexões. Perfeito, bacana. E aí, entrando então nessa parte globalizada da Russell, esse aumento de leque, esse aumento de serviços que ficou bem claro que faz parte do planejamento estratégico, pelo menos da Russell Brasil, que é oferecer essas soluções completas, desde busca de financiamentos, busca de parceiro, enfim. Ele é uma ideia centralizada global, assim, sempre foi... Tá no sangue da Russell esse viés de abrir esse leque e oferecer estrutura completa, ou é uma coisa mais Roger, que tu viu aqui e pensou, cara, vamos pegar esses empresários brasileiros que são carentes de soluções e vamos tentar oferecer ao máximo para eles essa esfera de produtos e serviços que a gente pode oferecer? É muito particular, né? Porque a gente trata sobre cultura, né? Então, quando a gente fala de cultura e a gente levar um problema que a gente tem no Brasil para um inglês, ele não consegue nem entender, né? Quando a gente falou para a Russell Internacional... Se ele não entender a nossa estrutura aqui, como é que funciona? A gente falou para a Russell Internacional assim, né, administrador, a gente quer abrir aqui um instituto de educação. Dele, mas para quê? Não é teu negócio? Não, mas eu preciso formar as pessoas aqui porque eu não tenho bons profissionais, então, suficientes, e eu preciso investir na educação para mim ter uma boa qualidade de entrega. E eu quero abrir um CNPJ porque ele não tem aqui um fim lucrativo, mas eu quero que tenha a marca Russell no instituto. Para a gente convencer o inglês dessa necessidade, foi muita conversa. Porque ele não entende. Não, mas isso aí é o profissional, é o Estado. Por que a empresa vai fazer isso? Né? Não tem outro lugar que se faça isso. Gostei dessa declaração que ele estava esperando que o Estado formasse profissional. Sim, para ele entender, eu tenho que explicar assim, não, aqui tem um gap, né, entre o Estado e a necessidade da empresa, tem um gap, e eu preciso completar isso. Porque se eu não for ativo, eu vou ficar passivo aqui esperando uma ação de terceiros, aí não vou cumprir meus objetivos. Eu preciso agir. Então, eu preciso formar, eu preciso criar meios, eu preciso, né, qualificar as pessoas. Já que não tenho pessoas qualificadas, eu preciso qualificar. Então, isso aí é difícil de tu explicar. É bem complicado. Eu imagino. Mas a gente não tem aí
a necessidade de ter outras firmas aqui. Porque senão não vou conseguir fazer um marketing. Mas como é que nos outros países eles conseguem fazer marketing dividido? Não, mas aqui a cultura é diferente. Se eu estiver investindo aqui, o outro vai ser beneficiado. Então, talvez a gente tenha ainda um pensamento um pouco atrasado, né? E aí a gente tem ali alguns embates com a internacional e aí a gente precisa explicar. É muito saudável, né, o diálogo. Claro. E eles entendem muito essa questão da cultura. Então, isso que a gente acha importante de ter um relacionamento com outros países, de criar cenários diferentes. A gente trabalha com marketing. Para quê? Não é o objetivo de vocês. A gente está 2 conferências já explicando o nosso marketing. O nosso marketing hoje é o melhor marketing do mundo, né, da Russell. Né, em relação a seguidores, né, crescimento. Então, a gente ganhou até da Russell Internacional em relação a esses números, porque a gente dá um valor maior. E é do latino, né? Então, o inglês, ele não dá essa valorização aí do relacionamento, de uma rede social, né, que para nós aqui é muito importante, para eles não é. Né? Então, a referência, as indicações, a história, a família, né, tem um peso muito maior para um europeu, muitas vezes, do que para nós aqui. Então, a gente tem valores diferentes e eu acho que é legal respeitar, a gente respeita eles, respeitam a gente, eles estão muito abertos. Então, a gente tem aí um posicionamento, por um lado, de destaque em relação à Russell Internacional, à Russell Mundial aí, em alguns quesitos. Até agora, na conferência de Viena, a gente vai apresentar um software de auditoria que a gente desenvolveu aqui. Vamos ver. A gente tem 2 apresentações. É raras empresas que têm apresentação. A gente vai apresentar de novo o nosso marketing na conferência mundial e o nosso software de auditoria que a gente desenvolveu aqui para atender às nossas necessidades e que talvez eles também não precisem, porque eles têm um software de mercado que atende, mas a nossa legislação aqui é tão complexa que a gente precisa desenvolver alguma coisa própria. Precisa de uma demanda mais específica. Mas que legal que tu falaste, né, nessa história de assim, bom, existe a possibilidade desse diálogo com a matriz, né, Inglaterra, não a ponto de deixar tudo aberto e dizer Russell Brasil, façam o que quiserem, né? Mas me expliquem o porquê dessa demanda específica, que se a gente entender e realmente achar, a gente apoia, está tudo certo. Nós somos a empresa do mundo que mais conversa com a matriz. A gente adquiriu agora uma empresa em Curitiba, né? Compramos uma empresa lá, uma empresa de outsourcing, 43 anos lá e tal. E daí eles assim, não, mas agora vocês vão ter mais sócios, porque vocês compraram. Não, a gente comprou só o CNPJ. Os sócios não vieram, porque eles não tinham sucessão e tal, eles eram idosos, e a gente comprou a operação deles, a gente vai colocar sócios nossos lá. Tá. Tudo a gente precisa dar uma explicada, porque eles partem de um outro princípio. Se vocês estão adquirindo, está vindo sócios, vocês estão aumentando aí a quantidade na sociedade. Não, a gente nem Sim, eles entendem daqui a pouco esse processo mais como uma fusão do que como uma aquisição. Exato. Talvez a aquisição para eles seja um pouco mais... Mas é aquilo que tu falou, é bem da cultura, né? A cultura, ela reflete no negócio, na economia. Claro que o inglês ele tem um outro tipo de cultura, por isso que às vezes talvez falte, né, enxergar que realmente o Brasil ou a América Latina é um caso à parte, mas se eles estão dispostos a ouvir, a entender o que vocês estão levando para eles... Esse é o mais legal, assim, a gente é dono da marca internacional, não tem uma pessoa que seja dono da Russell, não, todas as firmas associadas são donas, então o nosso voto tem um peso aí muito legal e isso aí tem um valor muito grande. E tudo que a gente chama para diálogo, eles são sempre abertos e a gente tem tido aí um grande sucesso, aí, uma grande felicidade em ter investido, né? Desde o início a gente pegou e mudou a marca, a Maciel era vermelha, né? Daí a Russell azul, mudamos todas as cores, tiramos o nome lá do prédio onde a gente está, tirou o nome Maciel, colocamos Russell, adesivamos todas as paredes e mudamos 100%. A gente não teve aquele medinho, aquele receio, né? Eu estava te falando antes lá, tem um plano B. A gente não tem um plano B. Vamos para a marca? Vamos. Bota os 2 pés lá e vamos colocar... Isso estava na minha parte final, que seria uma das minhas perguntas finais, mas já que tu trouxe de volta, eu vou te perguntar, porque antes de entrar na parte final da entrevista, eu ainda tenho outra pergunta. Por que tu... Eu tenho uma explicação, mas vai que a gente não tem a mesma explicação. Por que tu é contra o plano B? Porque... Aí é uma pergunta pessoal, quero saber a tua opinião. Porque tu falou essa frase no início da nossa entrevista com tanta... né? E aí eu te cortei até na hora. Eu falei, sim, porque... Só que eu fui dar a minha opinião, eu quero saber a tua. Eu me lembro que eu vi um filme quando eu era adolescente e
era uma competição de natação e eles nadavam mar adentro. E o cara que ganhava, ele era o mais fraquinho. Daí o cara mais forte, mais preparado, falou, como é que tu me ganha? Daí ele assim, não, eu nado sem pensar na volta. Mar adentro. Eu nado sem pensar na volta. E daí na volta eu venho devagarinho. Mas eu dou um jeito e me viro, mas se morrer afogado é outro plano. Eu vou vencer sem pensar na volta. Então eu acho que esse filme aí me marcou um pouco, né? E eu gosto muito de fazer as coisas sem pensar e se não der certo. Não, tem que dar certo. Se tu não tem um plano B, vai dar certo. Tem que dar certo. Só tem uma solução, né? Eu acho que isso aí, se a gente leva, né, a ferro e fogo, como diz o gaúcho aqui, a gente faz a coisa dar certo, nem quando ela a probabilidade não seja boa. Não, perfeito. Então, quem voltar lá pro início do episódio vai ver que eu te cortei, mas era bem isso, porque o plano B, na verdade, ele acaba desfocando um pouco do plano A, né? Eu concordo. É uma segurança que, às vezes, é melhor tu não ter. Não ter. Para te dedicar mais, para te empenhar mais e trabalhar aquilo ali como se realmente fosse tua única opção e tem que dar certo. Se for a tua única opção, assim, cara, eu preciso disso, a vaca vai emagrecer, eu não vou ter o leitinho das crianças. eu vou dar um jeito de fazer a coisa acontecer. E eu acredito bastante nisso aí, tenho motivado os nossos sócios aí nesse sentido e tenho conseguido. Ótimo. Antes da gente entrar nessa parte final aí do podcast, eu queria te fazer uma pergunta com relação àquilo que tu falaste, que na próxima convenção tu vai levar 2 projetos. De um software de auditoria e alguma coisa, imagino, do teu planejamento de marketing, que tu vai levar para eles. Quando tu leva isso para eles, tu leva com o intuito de, essas são as soluções que a gente desenhou e que vocês podem usar e implementar nos escritórios mundiais, ou isso é um produto nosso, como é que funciona? Vocês querem nos comprar, vocês querem replicar, no intuito de fazer negócio com outros escritórios ou no intuito colaborativo? É no intuito de troca, bem na realidade, né? A gente gostaria que a Hustle Internacional tivesse um investimento maior em marketing, né, que hoje não tem tanto. Então, quanto mais conhecido mundialmente for, melhor é para nós. Sem dúvida, o reflexo. Então, quanto melhor tiver a qualidade do internacional, é melhor para nós. Então, um software que agilize, que melhore, é melhor para nós. Então, é um intuito de troca mesmo, né? Então, todas as redes, né, essa empresa que a gente comprou agora em Curitiba, ela faz parte de uma rede nacional de contabilidade. E a gente se integrou nela ali, fizemos agora o primeiro congresso, que foi em Caxias aqui. É uma rede nacional, tem uns 30 escritórios de contabilidade, e eles são muito focados na troca, e é muito legal. Daí eles assim, mas lá eu faço um arquivo de um jeito diferente, eu faço na nuvem, né, eu consigo baixar lá, eu utilizo o software tal, e essa troca é muito agregadora. A gente tinha começado esse projeto de outsourcing sozinhos, a gente estava evoluindo, a gente ia conseguir crescer, mas quando a gente fez essa aquisição, a gente ganhou anos. Sim, acelerou o processo. Acelerou o processo. E as pessoas dentro desses grupos, né, tanto o grupo da Hustle Internacional, tanto do grupo da G Brasil aqui, que a gente faz parte agora também internamente, é de troca. É de troca. É de fazer assim, o outro crescer, que vai estar crescendo a minha rede, que eu vou estar tendo uma exposição maior, que eu vou estar aprendendo, né? Eles fazem uma coisa muito bacana, eles fazem 2 congressos, um no primeiro semestre, um no segundo de cada ano, e eles visitam os escritórios ali dos estados para fazer troca. Isso aí tem acelerado pra caramba. É uma troca muito bacana. Não, legal. Eu perguntei, mas eu já imaginava a resposta, que era bem nesse intuito colaborativo. E o nosso porque desafio, a alma é o que está refletindo a empresa, com toda essa história que está me contando. E o nosso desafio realmente é levar mais coisas, né? Pô, quanto mais coisas eu levo, mais avançado eu tô. E aí eu gero conexões, eu sou vistos, e isso aí pode gerar negócios, né? Então... Não, e é interessante essa percepção clara que tu tem de que o que tu levar que realmente for incorporado ou for replicado, vai ter reflexo. Porque tu está levando, mas vai voltar, vai ter reflexo na tua operação aqui no Brasil. Isso é muito, muito difícil, né? Para algumas pessoas que têm um mindset mais antigo aí, tipo essa questão da educação, né? Educação, a gente educa sem pensar em vender a hora, sem vender um curso. Nossos cursos ali, R$ 9,90 um curso é muito barato. O objetivo, e sabendo que tem até um curso de podcast. Tem curso de podcast, R$ 9,90? É, R$ 9,90. R$19,90, dependendo da quantidade de horas ali. E é bem bacana. E o professor, ele fez o curso para
para fazer a troca. Sim. E o que tem valor hoje é No ser intuito reconhecido. de espalhar o conhecimento mesmo. Espalhar o conhecimento. Nós temos hoje 5 livros lançados pela Russell. E nós abrimos mão do direito autoral. O nosso foco é legal. a entrega do conteúdo. Sim. Onde é que eu vou... fazer esse conhecimento chegar nas pessoas. Onde é que nós geramos o nosso recurso, nosso caixa? É na venda dos nossos serviços. Mas para vender o serviço, eu preciso ser reconhecido. Né? Eu preciso ser reconhecido como um gerador de opinião, como um profissional capacitado, qualificado. Como é que eu faço isso? Participando no podcast, participando de um curso, participando de um livro, participando de uma live. Claro. Né? A gente não está numa ilha, a gente não está isolado, a gente precisa estar aparecendo aí para o nosso público consumidor. E às vezes a gente nem sabe, né? Daqui a pouco um telespectador aqui é um provável consumidor nosso. Sim, claro. Então, um provável cliente daqui a pouco, cliente. realmente, Então, quanto mais a um gente empresário, né? Alguém que daqui a pouco entenda que, nossa, os caras têm um leque de serviços bem completo, eu estou precisando disso agora. A gente tem um desafio agora de como trazer professores sem esse viés de receber pela aula. Né? A gente até cobra aqui, a gente vai repassar lá 70% para o professor, nosso foco é a qualidade, Sim. mas não é ter um retorno, pagar uma conta aqui com... Sim. Pagar um boleto, pagar né? um Como boleto. eu estava falando, não é pagar um boleto com a educação, né? A educação a gente vai tentar ser autossuficiente, mas não é para gerar nada ali de recurso financeiro. O Instituto de Educação é um instituto sem fins lucrativos. Sem fins lucrativos. Tu comentaste aqui agora. Sem fins lucrativos. Ele tem um retorno ali para os professores Claro. e para os custos ali da operação. Sim. Mas é difícil fazer com que as pessoas entendam essa importância da exposição não financeira, né? Uma exposição profissional. No sentido de colaborar com o mercado que tu Colaborar atua. com o mercado. E daí tu pega ali professores da velha guarda, assim, não, mas eu vendo aqui meus cursos tanto, cara, isso aí tu tem que vender um curso em company, um curso geral, assim como a gente faz as amostras aqui, ele é um curso aberto, né? Sim. Essa é a teoria. Então talvez a gente esteja sendo disruptivo, ou a gente está muito na contramão, ou a gente está sendo disruptivo aí em relação a essa questão de exposição aí de valores. A gente tem um foco bem nítido. Nós precisamos ter o nosso retorno financeiro aqui da nossa atividade muito bem qualificada, entregando conteúdo e valor aqui para o nosso cliente. Então, fora isso, são acessórios. Né? A gente está abrindo agora uma empresa social também, né, para as nossas atividades. A gente começou muito modestamente ali, fazendo arrecadação ali pelo nosso comitê social. E eles abriam ali um Pix, abriam uma conta na pessoa física, faziam as arrecadações, faziam as doações. Daí, não, opa, esse negócio aqui está ficando sério demais. Tá tomando corpo. Vamos criar um CNPJ aqui, vamos fazer a contabilidade correta, né, para a gente dar um retorno para quem está fazendo os aportes também. Então, mais uma empresa aí que não tem uma finalidade lucrativa, e a gente essa aí a gente nem tentou explicar ainda para a Russell Internacional, mas provavelmente daqui a pouco a gente vai ter que explicar mais essa aí. Cara, que bacana. Bom, infelizmente, né, eu avisei antes, no início, né, Roger, que ia faltar tempo. É muito assunto, coisa boa, o papo foi ótimo, a gente está entrando nessa parte final aí. Eu vou te fazer uma pergunta para encerrar, mas já previamente vou te agradecer, foi um papo excelente. Eu acho que vocês estão sendo disruptivos, sim, no lado positivo da coisa, no lado de entender que realmente, bom, o teu core business é esse aqui, mas para isso aqui acontecer de forma mais fluida, eu preciso de um mercado aquecido e de uma certa base. Eu acho que esses braços, claro, o braço social no sentido de realmente ajudar a população, mas o braço de educação, principalmente, acho uma excelente sacada justamente com esse intuito, né? Não é para gerar renda para a empresa principal, é para gerar mercado para a empresa principal. Tu tá aquecendo, tá botando uma base de mercado ali e com isso tu entendeu. Então, acho que o ser disruptivo, nesse caso, é extremamente positivo porque é um reflexo de tu olhar esse mercado de forma macro, né? Descobrir certos gargalos, e aí vai a minha última pergunta para ti desse programa, que obviamente um gargalo a gente já conversou, que é o gargalo de mão de obra, o gargalo de mercado, mas tirando esse gargalo que a gente já conversou bastante, hoje, para a Russell Bedford Brasil, qual o principal gargalo do nosso mercado, do mercado de vocês aqui no nosso país, que tu acha?
Vou falar do nosso, mas eu acho que é de muitos outros, né? Então, o custo do dinheiro aqui é muito caro para nós, né? Então, a gente estamos começando agora uma obra, vamos gastar lá 2 milhões, vamos ter que fazer com recursos próprios, porque os recursos financeiros são muito altos. Então, se a gente tivesse uma taxa de juro menor e que tivesse uma facilidade de crédito maior para o empresário, a gente teria um outro mercado muito diferente desse. Então, hoje em dia, tu vai fazer uma operação... Como é que tu vai? Tu vai ter que ir com os teus recursos próprios, tu vai ter que ir com as tuas próprias pernas. Né? Se tu for contar aí com o mercado financeiro, tu não consegue. Então, isso aí eu acho que é um grande limitador. A questão da educação, infelizmente, é um limitador para nós aqui também, principalmente nosso foco é serviços técnicos, né? Então, a gente trabalha com as atividades que são regulamentadas, né? OAB, CRC, CRA, CREA. Então, esse é o nosso foco. E aí, falta alguma qualificação. A gente tem bons profissionais qualificados, graduados, mas sem uma prática, muitas vezes. E os nossos cursos do Instituto, eles têm esse viés de ser profissional para a atividade. Tu tem uma educação acadêmica, beleza, agora a gente precisa incluir aqui, fazer um upgrade aqui no teu currículo na parte real da coisa, que a coisa tem uma distância, algumas vezes, entre a teoria e a prática, e aí a gente consegue encaixar ali, mas hoje a gente ainda não tem suprido todas as necessidades, estamos no caminho aí de acelerar a nossa parte de educação, a gente vai sim entregar, mais aqui 2 anos a gente deve estar cumprindo toda a cartela ali de cursos que a gente demanda hoje, mas isso aí é tudo muito dinâmico, né? Hoje a gente tem uma necessidade, amanhã a gente já vai ter outra, a gente precisa estar muito conectado para ir... O caminho vai mudando no caminhar, né? Para ir atualizando. Então, várias outras adaptações, né? Essa questão do teletrabalho, hoje é uma coisa que a gente está enfrentando, né? Eu visito algumas empresas, eu tenho 100 colaboradores, todo mundo presencial. Eu tenho 100 colaboradores, todo mundo EAD, home office. Então, a gente não se encontrou ainda, né? O mercado em geral. Nós, como Russell, a gente está ali no híbrido, né? Trabalhando para ter uma área mais de relacionamento, né? Empresarial, corporativo. Então, hoje a gente tem escritório já com esse viés de relacionamento, de identificação, né? Tu tem que saber em qual é a empresa, quais são os valores, né? Vem para cá, vamos se relacionar, vem para cá, vamos tomar um café. Não necessariamente você tem que trabalhar fisicamente. Então, acho que esse aí é um outro ponto também que a gente precisa ter uma quebra desse paradigma aí de só trabalha bem quem eu estou vendo, né? Então, hoje em dia, a gente está se encontrando aí muito, eu acho que no mercado em geral. Mas eu diria que dos maiores problemas para o mercado brasileiro é essa questão aí do alto custo financeiro aí das operações. Não, perfeito. Como tu bem falaste no início da tua resposta, não é só da tua área, com certeza, esses gargalos, essa educação, o custo Brasil, né, como um todo, seja financeiro, seja tributário, enfim, e também essa última aí, que é um gargalo recente, né, um gargalo pós-pandemia, assim, de entender como se adaptar a esse novo modelo de gestão e modelo de relacionamento interpessoal dos seus colaboradores, né? Seja no sentido de estar presencialmente ou estar EAD, mas que exista uma manutenção da cultura da empresa, que exista uma manutenção do relacionamento entre as pessoas, porque afinal de contas todos fazem parte, né? Todos os colaboradores fazem parte de um todo, que é uma identidade, né? É um CNPJ, mas é uma identidade. Então, realmente é um terceiro gargalo que você citou, que não só a Russell, mas com certeza muitas empresas do mundo inteiro estão passando por essa adaptabilidade. Daí depois vem vários outros, né? A comunicação, eu vejo que é um gargalo também de várias instituições. Não colocar as pessoas em primeiro lugar, né? Tem empresas aí que insistem em ter outras prioridades que não o seu time, as suas pessoas, né? Que é o ativo mais importante de qualquer... o seu capital intelectual ali, não dá esse valor, não posiciona em primeiro lugar, né? Então, acho que isso aí falta ainda uma evolução ainda do empresariado. Legal. Mas acho que empresas como a Russell, elas servem até de benchmark nesse caminho que assim, os outros têm que olhar. Com certeza está dando certo. Eu falo não só por estar acompanhando mais de perto pela nossa parceria, mas por tudo que tu narrou aqui hoje, que todas as informações, como eu falei, elas convergem para essa cultura. Então, acho que a parte de vocês estão fazendo, estão mostrando...
como se caminha, como se trilha esse caminho. Roger, a gente estourou o tempo, foi um prazer te receber aqui, um prazer saber mais desse nosso parceiro aí da Fórmula Digital, que é a Russell Bedford Brasil. Muito bacana a tua história, realmente ela condiz com o nosso programa aqui. As portas estão abertas, não preciso dizer, né? A gente tem ainda muitos assuntos para falar. Volte, eu sei que a agenda é complicada de um CEO, mas volte aqui, por favor. A gente vai estar de braços abertos para te esperar e conversar e tomar café. Então, e também coloco a Fórmula Digital à disposição aí, se tu quiser dar um fechamento, digamos assim, para o nosso programa. Fica à vontade, só vou lembrar que o programa vai ao ar em todas as plataformas digitais da Fórmula Digital. E também na Rede Sul TV, canal 55.1 UHF e 11 da NET. Líderes de sucesso, confere lá. Roger, por favor, faça o nosso encerramento. Legal. Eu agradeço de novo aí o convite, foi bem bacana o bate-papo. Eu acho que às vezes a gente fica meio melindrado, né, como empresário, de pedir para fazer um benchmarking. Pede, cara. Na pior das hipóteses vai ter um não, né? E eu acho que quem disser não tem uma mente fechada, né? Porque a gente sempre ganha numa visita, eu ganho em receber, eu ganho em visitar. Tem muita coisa que eu não faria como esse empresário faz, mas tem algumas coisas que dá para fazer. Então, eu acho que se relacionar é super importante. Às vezes eu tento me relacionar com alguns colegas de classe e as pessoas ficam muito desconfiadas, né, em bater um papo, em conversar. Uma vez eu estava em Fortaleza, pedi para visitar uma empresa lá que eu conhecia de processos licitatórios. Quando eu fui lá, o cara eu dizia bom dia, ele dizia bom dia. Eu falava, e o tempo? O tempo tá. Ele só respondia o que eu falava. Um robôzinho fechado. Um medo de receber um player, um colega, né? Então a gente está no mesmo mercado, a gente não dá para dizer assim, tu não existe para mim, eu vou fazer de conta que tu não existe. Não, tá todo mundo disputando o mesmo mercado, muitas vezes, então é melhor a gente se dar bem. Claro, então, sem dúvida. Nós lá, por exemplo, gostamos muito de visita. Quem quiser nos visitar, quem quiser fazer um benchmark com a gente com o que a gente dá certo e com o que a gente dá errado também, vamos trocar uma experiência. Claro. Eu acho que isso aí é muito válido. Esse papo aqui foi rápido, a gente falou sobre tudo um pouquinho, né? Tem muito mais profundidade em muitas coisas, mas eu acho que foi bem bacana aí essa conversa aí, fica mais um aprendizado, né? Um bate-papo a gente sempre ganha. Show de bola. Bom, para encerrar não podia ser diferente, né? O Roger deu mais uma palhinha do que é o espírito, a cultura da Russell, né? Quando ele abre as portas para quem quiser fazer um benchmark bacana. E olha, pelo que eu sei, realmente tem muita coisa que dá certo lá em processos, em gestão. Eu acho que vale a pena conferir. Foi um papo rápido, foi um papo superficial, no sentido que a gente não tem tempo para esmiuçar muita coisa, mas eu tenho certeza que elucidou muita gente que está vendo, assim, que realmente não estão sozinhos. Todo mundo vive o mesmo mercado, seja concorrente ou não. Todo mundo vive dificuldades parecidas e todo mundo está em busca da mesma coisa, em desenvolver o seu mercado, desenvolver os seus processos de gestão, seja qual for o ramo da empresa, uma empresa precisa funcionar, ela precisa ter processo, precisa ter gestão. Então, isso é básico. Então, Roger, muito obrigado, foi um prazer. Até a próxima. Pessoal, ficamos por aqui e um abraço.